Então vamos à leitura de hoje, do livro Pão Nosso pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Razão dos Apelos. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro, Atos 10, 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto, e invocava a presença dos discípulos de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre e um emissário do céu, e contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante. Necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Este quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indagamos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Então, essa leitura de hoje nos fala, né, da questão dos apelos, e é muito comum nas reuniões, nas reuniões espíritas, em nossas reuniões, né? Muitas vezes recebemos comunicações de espíritos, né? E essas comunicações, muitas vezes, o espírito não se identifica, né? Como se essa questão de quem está ali falando, né, fosse de grande relevância para nós, aos espíritos superiores. Os nomes são simples rótulos desnecessários para sua identificação no plano onde se encontram, onde o que conta é a sua vibração, são suas obras, são suas realizações. E nós, humanos, muitas vezes pedimos em nossas reuniões o comparecimento de este ou aquele espírito, e nós, muitas vezes, não entendemos que o sinal, a manifestação, é sempre
do plano espiritual para o plano material, e não o inverso. Os espíritos, principalmente os espíritos superiores, não estão à nossa disposição. E também, muitas vezes, não entendemos ao certo o propósito destas solicitações. Muitas vezes somos levados a curiosidades ou para enlevo de cada um de nós, para podermos sentirmos-nos confortados com a presença desses espíritos excelsos. Precisamos sim fazer o nosso trabalho com total desprendimento, com total desinteresse, tendo em mente que a obra na qual estamos inseridos já foi previamente planejada por esses espíritos maiores. Somos simples tarefeiros e, na grande maioria das vezes, não entendemos ao certo os propósitos a nós endereçados. Tenhamos, sim, a consciência de que tudo o que executamos dentro de nossas limitações, dentro de nossos entendimentos, o maior beneficiado será sempre nós mesmos. E neste propósito, muitas vezes a nossa mente não alcança a amplitude dessas reuniões. A espiritualidade maior, fazendo uso dessas nossas energias, das nossas intenções, das nossas concentrações, utilizam-se destas reuniões trazendo espíritos ainda totalmente ignorantes de sua natureza espiritual, para que nessas reuniões, através do nosso magnetismo animal, possam receber as primeiras orientações através do choque anímico que recebem nessas reuniões, que começa a abrir seus corações e mentes para a realidade na qual se encontram. Daí, por mais singela que seja a reunião, será sempre de bom proveito para a espiritualidade que trazem esses irmãos para o despertamento, para o primeiro contato com si mesmo, no plano em que se encontram. E na grande maioria das vezes isso escapa às nossas percepções, ao nosso entendimento, aos nossos propósitos, que ainda são muito precários e infantis diante desses planejamentos maiores, que não temos um mínimo de conhecimento.
Então, tenhamos sempre em nós a boa disposição, tenhamos em nós a fé, tenhamos em nós o bom ânimo, tenhamos em nós a disciplina, que através destas premissas, que vamos adquirindo equilíbrio e vamos ampliando nossas mentes e corações para esses entendimentos maiores, que até então não tínhamos em nós o mínimo conhecimento. Nesses instantes que vamos tendo esses lampejos maiores de nossa consciência, vamos sempre agradecendo a Deus e a Jesus por estas oportunidades a nós endereçadas, e que possamos ser sempre instrumentos à disposição da vontade de Deus, de Jesus e de seus prepostos para com cada um de nós. Tenhamos sempre muita gratidão por estarmos nesse trabalho de redenção, de aprimoramento, de despertamento e de ampliação de nossas mentes e corações. E que Jesus abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja.